tarde a todos. Nós vamos ler uma passagem de Cristo que está no Evangelho de Mateus para embasar o nosso momento hoje. Regra da caridade. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o primeiro vós a eles. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que vos conduz à vossa perdição. E muitos são os que entram por esta porta e que vão por este caminho. Que estreita é a porta e que apertado é o caminho que conduz à vida. E quão poucos são os que acertam com ele. Está em Mateus, no capítulo 7, e são os versículos de 12 a 14. Cristo é extremamente sintético. Um hermeneuta de primeiríssima categoria. Mas, graças a Deus, ao longo do seu trabalho, ele vai deixando em outros capítulos dos encontros dele com o povo e com os seus próprios apóstolos, material que dá para nós encaixarmos naquele conjuntinho sintético que ele nos deixa e se desdobra num enorme conjunto. O primeiro, quem sabe aqui, é que ele sempre nos deixou uma visão cósmica. E sempre nos deixou uma visão de todos unidos e todos juntos. Ele já tinha essa visão quântica que nós alcançamos no século XXI. A visão de um cosmos composto por partículas, e essas partículas todas interagindo com todas, e todas criando sustentabilidade umas para as outras e para si mesmas. Daí quando a gente lê essa máxima dele, no sentido de apertado é o caminho, estreita é a porta, na verdade, quem sabe ele esteja em primeiríssima mão nos advertindo com relação ao pequeno núcleo onde nós inserimos. Porque Deus, sendo cósmico, ele, numa sabedoria infinita, ajuda para que nós façamos escolhas de maneira que os missionários se dividem nos espaços. E os missionários se dividindo nos espaços, nós não estaremos inseridos em núcleos biológicos, de colegas de trabalho, de comunidade mesmo, onde nós teremos unanimidade no que diz respeito à opinião, ao nosso trabalho, nossas propostas e etc. Senão, como ficaria a evolução? Como seria evoluir se em Copacabana formasse o gueto dos justos? Aí todo mundo seria justo. E quando eu falasse de justiça em Copacabana, todo mundo estivesse ali comigo, entendendo tudo e querendo o que eu quero e fazendo o que eu gostaria de fazer, ou o que eu quero fazer ali. Em Ipanema estivesse o gueto dos grandes trabalhadores, todos juntinhos ali. Falou em trabalho, unanimidade. Todos querem trabalhar, todos sonham, todos se empolgam. Mas a lei da evolução não flui por aí. Permite que os que já alcançaram algo de bom vão se distribuir. Um alcançou no sentido do trabalho e um
grupo enorme alcançou junto com ele isso. Esse junto não é fisicamente junto, nós estamos falando de temporalidade, né? No mesmo tempo onde há uma pessoa gabaritada para a expressão do trabalho, a expressão do zelo, a expressão da caridade, simultaneamente muitos outros alcançaram. Cristo está nos dizendo que eles não estarão ali junto conosco, fisicamente. Eles estão juntos, mentalmente, afetivamente, psicologicamente, psicossocialmente. Nós teremos nossos pares, porque no cosmos nada fica isolado, não há o isolado. Só não estamos juntos fisicamente. E na regra da caridade, nós vamos ter que alcançar, e por isso nós mais ou menos colocamos uma chave que nos permitisse trabalhar para alcançar essa visão de Cristo. Em primeiro lugar, sermos pessoas que consigam orar, que consigam refletir sobre a vida, as pessoas, as coisas, os fatos, sobre nós mesmos, nossas dificuldades, nossas grandezas também, para explorar melhor nossas grandezas, nos iluminar melhor para compreender melhor o mundo, as pessoas e as coisas. Compreendendo, não tem como nós não desenvolvermos o sentimento da compaixão, que é esse sentimento de dor que nos acomete ao ver um irmão nosso tripudiando sobre si mesmo, pensando que está tripudiando é sobre o outro, fazendo atos onde ele se sucateia, mas ele pensa que está dando prejuízo para o outro, que ele está se beneficiando. Compaixão é esse sentimento que a gente tem, independente de posição econômica, de classe social, seja lá de que estágio estiver a pessoa que está cometendo um delito, nós nos apiedarmos da pessoa, nos apiedarmos dos grupos. E quando nós vamos alcançando compreensão, essa iluminação interior que nos permite compreender, desenvolvemos a compaixão e não queremos mais abrir mão de conviver intimamente com ela. Intimamente. Para que nós consigamos ser caridosos. Nesse conjunto de partículas que somos, olha como é paradoxal, né? Nós somos ao mesmo tempo de enorme complexidade. Primeiro, o espírito já é uma complexidade. Ele compõe seu perispírito, outra complexidade enorme. Gerencia um conjunto celular. Nós adultos é mais ou menos 10 trilhões de células. Uma enorme complexidade. Mas cosmicamente somos partículas. Mini usinas. Usinando diuturnamente energia. Qualificada. E identificada. Com essa energia nós movimentamos o que temos que movimentar em nós. Reprodução celular, temperatura, movimento, dinâmica, pensar, formar ideias, materializar as ideias, formatá-las, sentir, perceber,
E vamos aí, a mini usina, gerenciando, produzindo, dissipando a energia que sobra, e nessa economia de produzir e gastar, há um saldo positivo, disponibilizamos cosmicamente. Essa energia sai na forma de onda e partícula, porque é o que energia é hoje vista como onda e partícula. Visita e encontra e ressona em nossos pares e identificadamente retorna a nós. Sempre voltará com mais informações do que saiu. Sempre nos enriquecerá. O grande trunfo é sermos pessoas que consigamos orar, refletir, meditar, o suficiente para nos impulsionarmos para o estudo. Estudo não quer dizer apenas sentar em cima de livros, olhar as coisas e estudá-las. Olhei para essa senhora, ela está com uma cara feliz. O que é felicidade? Fazer um estudo sobre felicidade em cima do que eu vi, eu observei. Olhei para um que me parece não ter dormido bem à noite. Não dormiu mesmo, viu, gente? Na aula de madrugada, viajou para cá. E me parece não ter dormido bem. O que significa o sono? O que faz as horas de sono estarem bem cumpridas numa pessoa, permite que ela fique abrumada, permite que ela fique alerta, permite que ela sintonize o ambiente. Restauração das energias. Permite que ela esteja, por ter restaurado do dia de trabalho, permite que ela esteja em condições de acompanhar o movimento, seja lá qual for a maré. Já faz um tratado em cima de algo que viu. Quando nós estamos buscando estar mais ou menos nessa chave, nós nos encaminharemos melhor para a compreensão. Ele não está conseguindo fazer uma postura conveniente nesse momento aqui, de tanta interação boa com as pessoas, porque muito provavelmente o restauro não foi suficiente. Compreendendo, nem sempre precisaremos da compaixão. Num caso desse, não precisa compaixão. A gente já compreendeu, está resolvido. Agora, vamos pensar que em função disso, ele trate mal a Siva, sua companheira de trabalho no centro. E aquilo foi extremamente deselegante. Como que um senhor faz isso com uma senhora? Primeiro, são dois seres humanos. Como que isso aconteceu? Por que aconteceu? Mas um ser humano faz isso com outro ser humano. Mas aí, se tivermos procurado estudar no livro Sem Letras, que se chama Observar, e com a alma tentar compreender, teremos compaixão dele, porque vamos dizer, meu Deus, quem sabe ele nem deveria ter vindo, já que estava tão exaurido, mas quem sabe é uma pessoa tão responsável que também não quis vir. E iremos até a Siva para dizer, Siva,
desculpe fulano, eu sei que não foi vontade dele fazer isso. Foi um desequilíbrio. Em função de um desequilíbrio físico, foi feito um desequilíbrio emocional, que alcançou o afetivo, que alcançou o social e que desdobrou nisso. Nós estaremos fazendo a caridade, que é cuidar dela e cuidar dele. Isso é um exemplo. A vida está aí com inúmeras necessidades e com inúmeros outros exemplos. Mas o importante na mensagem de Cristo é nós sabermos que nos meios onde nós viermos reencarnar, nossos maiores exercícios de caridade, que são aqueles em que são em função do nosso projeto, do nosso bojo missionário maior, nós não estaremos fisicamente emparelhados com nossos pares. Nós estaremos emparelhados com nossos pares que estarão em outros grupos. Mas graças a Deus que somos do século onde nós já conseguimos não só ser informados sobre isso, nós já conseguimos alcançar uma condição de enxergar isso, já é palpável a nós. Nós já conseguimos não só sentir, mas nós conseguimos perceber, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos, das formas mais variadas, materializar essa experiência para que ela esteja sempre sendo prova para nós. Nós já estamos tendo a oportunidade de provar essa experiência dos pares fisicamente distantes e muito juntos energeticamente. Só que nós temos que buscar em nós o nosso melhor para colocá-lo em movimento, porque o que nós colocarmos em movimento é o que nós vamos experienciar. Não vai ser de outra forma. É de dentro para fora que essas experiências fluem. Mesmo porque, se nós tratamos de campo mediúnico, é o campo energético que nós produzimos, dissipamos e que está aí existindo. Ele flui de dentro para fora. É de dentro para fora que ele vai encontrar os outros campos com os quais nós formamos pares. Nós precisamos aumentar, não temos dúvida, a nossa capacidade de prece, orar, a nossa capacidade de refletir sobre o que nós queremos explorar no bom sentido em nós, meditar sobre como colocar isso em prática, o que fazer, é aqui, eu tenho que me mudar, tenho que me mudar de cidade, tenho que me mudar de bairro, eu tenho que me mudar de casa, eu tenho que mudar de casamento, eu tenho que mudar de companhias, o que é que eu tenho que fazer para conseguir expressar o meu melhor. Tem situação que tem que mudar de casamento. São duas pessoas que já tentaram. Gente, a Casa Espírita não está aqui para incentivar ninguém a divorciar. Não. Nós estamos dizendo de situações onde as duas pessoas já tentaram todas as formas de uma convivência digna, porque é na dignidade que nós expressamos o nosso melhor,
mas já perceberam que o que tinha de sustentabilidade para aquele relacionamento foi experienciado e que as duas pessoas foram, no passo evolutivo que foram fazendo, elas foram distanciando uma da outra. Isso é plenamente reconhecido que acontece. E não acontece porque um é bom nem o outro é ruim, nem porque os dois são ruins, nem porque os dois são bons e são vítimas de vidas passadas, de relacionamentos passados. Não é nada disso. É uma coisa que chama ritmo. Cada pessoa, no seu ritmo, vai todos os dias marcando o seu passo e vai numa progressão geométrica abrindo. Abrindo o cosmos para si, abrindo a sua consciência, desvendando o cosmos. E chega um momento em que, conjugalmente, não dá mais. Não dá mais para conjugar. Não temos dúvida que temos situações em que não dá mais para conjugar e dá para, por compreender a situação dos dois, um compreender especialmente a situação do outro, fazer, expressar a compaixão e por caridade, que é o cuidar do outro, cuidar de si cuidando do outro, cuidar do outro cuidando de si, ficarem na mesma casa. E um cuidar do outro ali. Não resta dúvida que tem que ter uma dignidade enorme. Mas não temos dúvida que cada vez mais isso vai acontecer. Antes isso era impossível, porque nós não tínhamos uma cultura divorcista e os divórcios eram quase na briga. Rompiam-se todas as formas diplomáticas. E a caridade não tem como ela existir quando nem diplomacia existe. Aí tinha que ir até para longe, fisicamente mesmo. Além de estar longe emocionalmente, tinha que ir para longe fisicamente, por medidas inclusive de segurança. Mas com fé em Deus isso também vai mudando para melhor. E nós seremos capazes de cuidar, de exercer a nossa caridade, cuidando de alguém que esteve conosco um tempo conjugalmente. Que é, quem sabe, o pai de nossos filhos, ou é a mãe. Que se não tem filhos, às vezes teve um passado de acolhimento, de proteção, de ajuda um ao outro. E que vai sendo colocado isso tudo ali, e somos capazes de cuidar. Porque somos capazes de colocar em movimento esta chave. E ela, por excelência, vai nos permitir expressar o amor. E que é um valor universal, o mais amplo de todos, porque a expressão de amor coloca em movimento todos os demais valores. No momento é um valor que vai entrar em maior expressão, no outro momento é outro, mas o certo é que no decorrer do tempo, todos os valores vão ali entrando no nosso movimento de trabalho. Então vem a justiça, a bondade,
a esperança. Inclusive a esperança de que a cada dia nós estaremos mais equilibrados para fazer o bem. O sentimento de querer fazer o bem. É o sentido do bem. A fraternidade. A solidariedade. E assim vai. Nós vivemos um momento político, no momento, que nós todos temos, com muita fé em Deus, a oportunidade de colocar essa chave e com um enorme sentimento de caridade para com todas as pessoas que estão aí nos anais da corrupção e dos desequilíbrios, conseguirmos iluminá-las com as vibrações do bem para que elas melhorem. Já sabendo que uma chave dessa, nós somos semeadores. E Cristo é muito sábio quando ele vem com a máxima do semeador. Ele coloca as diferenças dos terrenos. Ele diz que o semeador sai a semear e joga sementes no meio dos espinheiros e elas até germinam, mas o espinheiro abafa e a semente e a plantinha não sobrevive ou não chega a produzir. Algumas caem em terreno, tem pedregulhos, não tem profundidade de terra, tem uma camadinha de terra rasa, ela germina, ela nasce, mas ela não chega a produzir, porque logo vem o sol e vem o vento e vem as intempéries e não tem profundidade e ela fenece. E vem os que semeiam na beira da estrada, é o tal do caminho largo aqui das facilidades que ele coloca nessa máxima. Semeia na beira da estrada e nós vamos passando e pisoteamos. Somos nós com nossos autopisoteios. E também não produz. Mas que semeamos em terrenos férteis e que cai num terreno fértil e que dá 100 por 1. Será que alcançamos a beleza que é essa máxima? Saber que quando semeamos simultaneamente, nós estamos semeando para todos esses terrenos. Simultâneo também. Na visão cósmica, nós estamos dissipando nossos pensamentos, nós estamos dissipando nossas vibrações, simultaneamente elas chegam em todas as formas de terrenos que são as mentes e as almas humanas. Quem sabe desencarnemos sem ver o fruto do que semeamos. Porque alguns, os terrenos, quem sabe, mais férteis para aquela semente que nós temos, com certeza esses não estão ali colados em nós. Senão Deus não seria sábio. Colado em nós estão os terrenos que para aquela semente que nós trazemos, eles ainda estão precisando de muito arado. E de muito adubo e muita água. Mas há espaços onde não há este semeador que nós somos e que precisa chegar, mas há um terreno fértil, pronto para alcançar aquele padrão. Com a sementinha seremos capazes de fazer aquele terreno alcançar a produção que nós temos condições de ajudar a fazer.
E a caridade vai sendo meio por aí. Nós não podemos é perder de maneira alguma as oportunidades. E para não perder a oportunidade, nós não podemos perder o pique. E para isso não podemos perder a esperança. Seja onde estivermos, com quem estivermos, nós sabemos que nós somos capazes. Nós somos capazes de buscar nos recônditos da nossa alma registros de experiências que nos permitam, na soma, com toda a mentalidade do momento, mais a grande logoteca que está aí disponível para nós recolhermos informações e padrões de energia, nós somos capazes de, somando esses três grandes pilares, e quando nós falamos da logoteca, nós estamos incluindo nossos irmãos espirituais. Nós estamos falando desse grande banco de dados que está aí à nossa disposição, que é a soma de todas as experiências que o homem já viveu, praticou, exercitou, e que dissipa, quando dissipa seus padrões energéticos, além dos nossos amigos espirituais com suas experiências, com as quais nós nos somamos, construímos ali no momento condições para compreender. A questão é não enveredarmos para a tal da porta larga de Cristo. Esse barulho é a porta do barulho. E estamos vivendo a porta do barulho. É muito barulho. Isso está, inclusive, nos fazendo ser pessoas barulhentas mesmo. Tem hora que fica quase insuportável permanecer nos espaços se tiver mais de 2 ou 3 pessoas ali. Que além de falar muito, falam alto. E quando o assunto vai sendo desagradável, quando ele vai sendo deselegante, as pessoas se empolgam mais e falam mais alto ainda. O nosso grande cuidado é sabermos fazer sim e fazer não. Uma forma elegante de fazer não é dizer que tem um compromisso e arredado ali. Quem não tem compromisso? Só gente muito... Nossa, com essa quantidade de livro bom e de artigo bom. Você dá 2 cliques num computador e já estão os artigos ali na sua frente para você ler, estudar. Quem não tem compromisso com essa coisa boa, gente? Começou o assunto desandar, a gente já deu um abraço que foi dar. Já deu os parabéns que foi dar. Se foi lá, foi para entregar um presente, já entregou o presente. Se ali for nos ajudar a diminuir nossa compreensão, a diminuir nossa expressão de compaixão e nos tornar um homem menos caridoso do que nós temos condições de ser, um abraço com um até logo é um recurso maravilhoso. O outro recurso é arranjar o que tem para fazer aqui. Porque nesses lugares precisa de alguém para servir. A gente fica lá só servir. Bandeja. O recurso de ajudar a limpar. Eu acho que o que não falta é o que fazer dignamente. A terra, em qualquer lugar que nós formos, falta serviçais dignos naquele espaço. Quando não acharmos o que falta em condições de fazermos, aí é o até lá. Para mantermos o quê?
nosso padrão de vibração, que nos permita estar com nossos melhores pares. Imagina o quanto os espíritos desencarnados necessitam de nós em condições de eles fazerem o exercício da caridade que eles querem fazer. Eles não agem sobre os meios físicos. Vamos lá recapitular isso. Os espíritos desencarnados não agem diretamente nos meios físicos. Por exemplo, um espírito quer que alguém faça, o espírito quer alterar o padrão, por exemplo, dessa senhora no sentido da circulação sanguínea dela. Ela está à beira de ter uma situação de uma gangrena numa perna, porque a circulação está péssima, porque os índices de açúcar ficam altos e ela não faz a dieta, também não toma o remédio, e etc, etc. E os espíritos encarnados estão prontos para atendê-la. O que eles necessitam do nosso ectoplasma para eles recolherem e aplicar. Olha o nosso nível de importância no mundo. Nós já saímos daquele momento em que os espíritos podem tudo, fazem tudo, e só os médiuns pontuais, Chico Xavier, Divaldo Franco, Mauri Rodrigues da Cruz, que são médiuns e os espíritos agem através deles. Não, os espíritos agem através de todos os médiuns que disponibilizarem um ectoplasma compatível com aquela pessoa que está necessitado daquele atendimento e um ectoplasma com qualidade para fazer. Porque eu posso ser um produtor do tipo alfa, essa senhora precisa de um atendimento, ela é alfa, mas eu sou alguém que estou enveredada por assuntos da pior qualidade. Já faço a primeira intoxicação no campo das ideias. Intoxicada por ideias, intoxicada por porco, por vaca, por fritura, por álcool, por fumo, por drogas as mais variadas e até uns psicotrópicos para dormir e etc. Daí eu sou produtora do ectoplasma que ela necessita, mas ele não está qualificado. Me falta a compreensão para eu estar em condições de fazer essa caridade, que é colaborar com os cuidados a uma determinada pessoa. Na medida em que nós vamos compreendendo esse movimento de todas as partículas sendo fundamentais ao trabalho da outra, dessa integração de cada um de nós com a totalidade, e da totalidade integrando a nós, a cada um de nós, em que nós todos fazemos o tempo todo projeções com as quais nós nos ligamos aos nossos pares, e nossos pares se ligam a nós, nós vamos conseguindo alcançar condições de nos esforçar para sermos capacitados para viver isso aqui. Aumentar nossa massa crítica para compreender melhor, compreendendo melhor a vida, as pessoas e as coisas. Não tem como não desenvolver compaixão. Desenvolvendo a compaixão, nós alcançamos a condição de sermos cada vez melhores, cada vez mais melhores cuidadores da humanidade. Com muita fé em Deus é o que seremos. E estaremos felizes com nossas portas estreitas. Porque reconheceremos uma coisa: as portas são estreitas porque também nós somos singulares.
Nós somos únicos. Nós somos individuais. Não há um igual ao outro. Se não há um igual ao outro, e nós nos somamos é por compartilhamento dos campos, não é por igualdade. Nós compartilhamos campos eletromagnéticos que nós produzimos na graça e na bondade de Deus, sendo singulares, mas por outro lado compartilhando campos e aumentando nossa capacidade de tecer nossa malha de trabalho. Será que nós precisamos de portas tão largas assim? Eu preciso, na família, que para ser feliz, eu preciso que todos estejam me reconhecendo como a boa. Eu preciso de palminhas. Não. Isso nós já sabemos que não teremos por uma, inclusive, sabedoria. Se nós já temos uma dificuldade enorme para sermos humildes, mesmo sabendo que não trazemos possibilidade de receber do mundo unanimidade no sentido de nos aceitar, imagina se nós tivéssemos aceitação total. Como seria a nossa humildade? Se já sabendo que eu não vou ter aceitação total de ninguém, e é bom deixar claro para nós mesmos, é ninguém. Ele convive comigo, é esposo. Mas pergunta se ele tem aceitação total. Ele vai dizer, não, tem umas coisas na Nádia que são quase insuportáveis. Mas como tem outras, uma coisa compensa a outra e a gente vai seguindo. Um compensa o outro. Hã? Um compensa o outro. É. Por aí? É. E é por aí. E nós vamos fazer cada vez mais um trabalho melhor quando nós vamos adotando a posição de cuidadores de nós e da humanidade, traduzir a palavra caridade para nós como cuidador, porque aí cada coisa que nós formos fazer, inclusive com o rótulo de caridade, nós nos perguntamos, é caridade mesmo? Se eu der esse dinheiro para esse menino aqui debaixo dessa marquise, eu incentivo ele a querer trabalhar, ou quem sabe tira o mínimo de vontade que ele teria a possibilidade de ter de trabalhar. Isso. O que vai desdobrar nisso? O filho vem e quer uma coisa, e se eu disser não prontamente, é positivo? Se eu disser sim prontamente, é positivo? Ou eu tenho que pedir a ele um tempo para me consultar através da reflexão, um tempo onde eu vou orar, vou me consultar, vou meditar sobre os desdobramentos possíveis para aquilo, e aí eu saberei se eu estarei sendo cuidadora ou não. Porque o que nós, por excelência, somos cuidadores. E queremos ser cuidadores. E cada vez mais cuidadores. Com muita fé em Deus. Eu vou reler a máxima de Cristo para nós irmos antes de irmos para o passe, para cada um poder refletir melhor. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o primeiro vós a eles. Entrai pela porta estreita, e a primeira porta estreitíssima é a nossa mesma. Caminhai para dentro de vós. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que vos conduz à vossa perdição. E muitos são os que entram por esta porta e que vão por este caminho. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que vos conduz à vida, e quão poucos são os que entram com ele, os que acertam com ele.